Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu vim aqui te encorajar a ter um caderno de oração. Quanto tempo eu tenho um caderno de oração? Eu tenho há quase 10 anos. Eu tenho muito hábito de escrever, de fazer o meu tempo com Deus e escrever o momento que eu tô passando. Se eu tô passando por alguma aflição, se eu tô passando por algum momento bom, se eu quero uma resposta de oração. Então eu sempre escrevo muito no caderno. E é um ponto até engraçado, mas quando eu tô passando por momentos difíceis, aí que eu escrevo mais ainda. E por que ter um caderno de oração? Porque a gente crê que a nossa vida com Deus, ela não é assim o tempo todo. A gente crê que viver uma vida com Deus é sempre, uma vida de progresso. É claro que tem fases que vamos passar por aflições, por provações, mas não significa que isso também não é um progresso. Documentar no caderno de oração as fases que a gente está vivendo faz a gente ver pelo que a gente já passou e como somos fortes em Cristo. Eu leio aqui certas experiências que eu passei há 3 anos atrás, 4 anos atrás, e eu fico assim, gente, eu passei por isso. Não acredito. E aí, no momento atual, eu posso passar por coisas ainda mais difíceis do que aquilo e me menosprezar até, né? Achar que eu não vou conseguir passar, que não, enfim. E quando eu escrevo nesse caderno, eu estou num ato de fé também. Escrevendo que esse momento de aflição, que esse momento de tribulação, ele vai passar. E a Priscila do futuro vai ler nesse caderno e vai falar: essa mulher é de Deus, eu sou de Deus, eu sou capaz de vencer tudo pelo Espírito. Porque na palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé e que Deus dará recompensa àqueles que creem nele. Então, quando a gente documenta essas coisas no caderno, nós estamos avivando a nossa fé para a nossa pessoa do futuro. Show? E outro ponto de vista é justamente o contrário. É pegar as experiências antigas e ler. Gente, como é precioso. Já tiveram várias situações na minha vida que eu tava desanimada, triste, chateada. E eu falei, cara, eu vou ler esse caderno. E eu vou ver o tanto de coisa que Deus já fez na minha vida. E eu sei que isso vai avivar a minha fé. E de fato, eu olhava os grandes milagres que Deus já fez por mim. Eu olhava as coisas que eu passei. Eu olhava as dificuldades que eu passei que foram vencidas. E o meu coração se enchia de alegria. Se enchia de gozo, de regozijo. E eu fechava o caderno, botava lá na última página e escrevia lá: eu vim fazer meu tempo com Deus desanimada, triste, chateada. Mas eu fui ler as experiências que eu passei com Deus nesse caderno e o meu coração é outro. Então, você ler o seu próprio testemunho no caderno aviva a sua fé, encoraja. É como aquele versículo diz. Lá em Jó 42, versículos 5 e 6 diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Então, quando você documenta essas duas experiências com Deus num caderno, você está ali testificando a sua fé, avivando a sua fé e criando o seu próprio testemunho para você mesmo, sabe? E isso é tão poderoso, gente. O diabo odeia isso, o diabo odeia, o inferno odeia isso. Porque a gente está testificando com os nossos próprios olhos, através das nossas próprias experiências, que Deus faz, que Ele age. É claro, gente, que ouvir pregações é importante, que você ouvir as experiências das outras pessoas é importante, mas nada mais poderoso do que você ter um lugar que você documenta as suas próprias experiências, que você consegue ver com os seus próprios olhos o que Deus fez por você. Então faça, documente, e para que você viva uma vida
Diante de Deus, você precisa ser controlada pelo Espírito, você precisa desejar estar com Ele. Então nada vale você escrever várias coisas aqui no caderno e você não se deixar viver sobre a permissão e o Espírito de Deus. Então, faça provas de fé com Deus, peça para Ele confirmar no seu coração, peça para Ele testificar no seu espírito e através de coisas ao seu redor, para que a sua fé seja avivada e transformada a cada dia. Porque aí sim você terá um testemunho vivo de relacionamento com Deus para poder testificar no seu caderno, tá? E eu encorajo muito vocês a ter constância, a sempre escrever no caderno. No seu tempo de devocional com Deus, você precisa ter a sua Bíblia para ler a palavra, você precisa ter o seu tempo de oração e você precisa ter o tempo de falar com Deus, pode ser através do caderno, e você precisa ter o tempo de ouvir a Deus também. E isso é muito importante. Eu tô lendo esse livro aqui, Maturidade, do Luciano Subirá. E ele falou uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Muitas vezes a gente valoriza muito o tempo de estar com Deus, fazer a nossa devocional, falar, mas a gente não dá espaço para o Espírito Santo falar. Então eu encorajo a vocês que junto dessa prática do caderno de oração, no seu tempo secreto, você também cultive o silêncio. Você também esteja em silêncio, pedindo a Deus para que Deus fale com você. E muitas vezes, gente, essa voz ela não é audível. São imagens que Deus vai mandando na sua mente, são sentimentos que Ele vai mandando no seu coração, porque é muito difícil, gente, não falar de Deus e não me emocionar. Porque Ele é o porquê de tudo, Ele é a razão de tudo, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Pai, o nosso Salvador. E a partir do momento que a gente pede para ser controlado pelo Espírito, nós somos invadidos pelos sentimentos de Deus. E é nisso que eu creio. Então eu incentivo você a ser constante na sua leitura da palavra, na sua escrita do seu caderno e na sua prática de oração e escuta do Espírito Santo. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!